A Segunda Morte de Odilon. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo Espírito, Inácio Ferreira. Capítulo 4. Diálogo. Quarta parte. Estou gostando da prévia, Inácio, disse Modesta. Só esta prévia nos está sendo de muito aprendizado. A nossa promoção com você e Odilon agradará muito. Sem dúvida, Odilon tem muito a nos ensinar. Ele é o espírito mais velho de todos nós, muito estudioso e sempre com grande preocupação comunitária, sempre preocupado em descobrir uma maneira de ser útil aos semelhantes. Tenho medo de que a qualquer hora ele nos deixe, ponderou Domingas intuitivamente. Ele não nos deixará, repliquei. O espírito, quanto mais evolvido, mais comprometido com as necessidades alheias. Jesus está sempre conosco, embora, mesmo fora do corpo, nunca o tenhamos visto. Ah, eu adoraria ver Jesus, exclamou a irmã interlocutora. Eu, idem, sublinhou Manuel. Modesta timidamente comentou. Já que não posso vê-lo, eu o amo em silêncio. Eu sempre o carrego em meu coração. Sou uma pecadora. Ora, Modesta, Jesus parece ter uma preferência pelos pecadores. Quanto a isso, você não se preocupe, pois o Manuel também não se preocupa. E continua pecando. Eu, doutor? A menos que outro aqui se chame Manuel, respondi. É você mesmo. Jesus sempre aparece para os mais pecadores, e sendo assim, é capaz que você venha a ser o primeiro a vê-lo. Não foi assim com Maria de Magdala na ressurreição? O Senhor ama os pecadores, mais até, desconfio que os virtuosos. Os pecadores são almas, ainda a serem encaminhadas a seu divino redil. Os virtuosos já são ovelhas obedientes à voz do pastor. Inácio, mudando de assunto, pontuou Modesta, tem espírito que reencarna em missão, não é? Sim, mas, ao mesmo tempo em que está cumprindo a missão, ele também está se expandindo espiritualmente. Nenhum esforço é feito inutilmente. A lei divina sempre nos enriquece cada vez mais com as suas bênçãos e, perante ela, nunca estaremos suficientemente ricos. O Cristo, que já tão intimamente se identificava com o Pai, ao vir à Terra, ampliou a sua já quase infinita capacidade espiritual. Compreendo, disse Domingas. Vejamos, se ele poderia perder, também poderia ganhar, e ganhou. Será que ele ainda tinha algo a acrescentar, doutor? Perguntou Manuel. Manuel, sendo infinitos, sempre cabe mais alguma coisa dentro da gente. Mas, veja bem, são conjecturas de minha parte. Quem sou para efetuar especulações em torno da grandeza do Senhor? Uma mosca não tem como falar do sol. No entanto, pela lógica, Jesus Cristo, ao viver entre as criaturas humanas na Terra, segundo creio, não havia atingido o máximo ponto de evolução, que de fato é infinita. Cremos que o único espírito que nada mais tenha a acrescentar a si seja Deus, o Criador. Sobre a Terra, doutor, inquiriu Domingas, existem muitos espíritos em missão? Que apenas estão no cumprimento de alguma missão? Contraperguntei. Não creio. Penso que todos os espíritos que estejam na Terra em missão, igualmente, estão procurando se libertar de alguma pequena nódoa, ainda que insignificante em si mesmos. Vejamos, ser mãe e ser pai pode ser considerado uma missão. No entanto, nem me fale, doutor, exclamou Domingas. Um inventor, um cientista, um professor, enfim, alguém que esteja de alguma maneira servindo à coletividade. Sim, estão no cumprimento de missão específica, mas, por outro lado, amargando provas acerbas. Quantos homens e mulheres ilustres
que tanto bem fizeram à humanidade, sofreram tanto, não é? Rapidamente, vou citar um caso. O esposo de Madame Curie, a grande química e física polonesa. Ela era casada com Pierre Curie, outro grande pesquisador que, em 1903, junto com a esposa, recebeu o Nobel de Física. Ele desencarnou de uma maneira tão tola. Foi atropelado por uma carruagem. Em uma época, no ano de 1906, em que morrer atropelado seria quase que tirar sozinho a grande sorte na loteria. Ele foi atropelado. Ora, se fosse nos dias de hoje, atravessando a Marginal Tietê em São Paulo ou a Avenida Barão do Rio Branco no Rio. Ele foi atropelado por uma carruagem com apenas 46 anos de idade. Com a inteligência que possuía e possui, se tivesse vivido mais uns 20 ou 30 anos no corpo, provavelmente teria feito a ciência avançar mais. Acontece que a humanidade ainda não merece, não é, Inácio? Ponderou Modesta. Não, não merecemos. Kardec, por exemplo, estava em plena atividade com grande capacidade intelectual quando, aos quase 65 de idade, deixa o corpo vitimado pela ruptura de um aneurisma. Ele que, desde 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, teve apenas pouco mais de 11 anos para realizar a obra da codificação. Fizemos rápido intervalo e voltei a considerar. Raros ou raríssimos os espíritos que reencarnam em missão na Terra, que não se veem às voltas com o meio hostil em que são chamados a trabalhar. A maioria, com uma ou outra exceção, acaba deixando o corpo antes do previsto, porque a própria hostilidade que enfrentam os desgasta emocionalmente, repercutindo na saúde do corpo. Inácio, sem levar em conta o assédio espiritual que experimentam. Realmente, porque os espíritos que os querem ver falhar, parcial ou completamente, não lhes dão trégua e valem-se de todos os instrumentos encarnados que encontram. Entre nós aqui, no mundo espiritual, também é assim, não é, doutor? Perguntou Domingas. Claro que sim. Aqui, neste degrau mais próximo da Terra, ainda nos vemos às voltas com um pesadíssimo karma, com débitos perante a lei, com influências negativas de toda sorte. Aqui neste planeta espiritual, ninguém pode dizer que já se encontra livre de obsessão, porque a autoobsessão, naturalmente, nos coloca em sintonia com as mentes que não nos querem ver triunfar. Obsessão é pensamento infeliz, por vezes vagando sem endereço certo, e quando bate às portas da cidadela psíquica de alguém, se porventura ela lhe for descerrada, ela entra e não quer mais sair. Doutor, comentou Domingas com certa tristeza, o senhor falando em pensamento infeliz como forma de obsessão, de perturbação, eu nunca fui alguém e tão pouco sou agora. Então, igual a mim, retorqui. No entanto, prosseguiu a confreira, eu me esforçava para fazer algo de bom. Eu me entusiasmava com as tarefas, ficava feliz, alegre, mas não raro para quebrar a minha alegria. O meu entusiasmo, de onde eu não esperava, é que chegava o balde de água fria. Aporretada, não é? Sim, aporretada, doutora, concordou. Às vezes, eu quase sempre, o convite indireto ao desânimo, ao desalento, partia de amigos muito próximos, que em vez de me encorajarem, me criticavam. Acontecia comigo também, Domingas, disse Modesta. Todo aquele que procura se levantar um pouquinho do chão, com o intuito de caminhar na direção da luz, vira algo
dos que se comprazem nas sombras. Mas eram companheiros, dona Modesta. Sim, e justamente por esse motivo a crítica doía muito mais, não é? A crítica que diziam ser um alerta e não crítica. Inveja inconsciente, Modesta, exclamei. Inveja, incapacidade de realização ou então perda do interesse que antes existia. Verdade, doutor, endossou Domingas. Perda do interesse. Quantas vezes eu tive as minhas faculdades mediúnicas questionadas por amigos dos quais esperava por apoio. Capítulo 5. Diálogo. Quinta parte. Notamos que Domingas estava necessitando daquele desabafo e assim deixamos que falasse. O que eu apanhei dos próprios irmãos de ideal na condição de médium. Muitas vezes voltava do centro chorando para minha casa. Sofri, sim, muitas humilhações. Não me foram feitas por adversários da doutrina, não, mas por gente que se dizia espírita. Diziam que eu era obsidiada. Quem não está? Questionei. Ao que sei, apenas o Manuel Roberto desfruta entre nós de completa sanidade. Eu, doutor? Sim, você, ou não? Estou lhe fazendo um elogio. Estou dizendo que talvez você seja o único equilibrado de nós quatro, com permissão da Modesta, claro. Modesta sorriu. Doutor, esse seu elogio a um suposto equilíbrio meu é das recriminações mais pesadas que o senhor me fez. Eu prefiro que o senhor continue me considerando insano. Agora foi a minha vez de sorrir. Manuel, você sabe que foi apenas para descontrair, porque eu jamais seria capaz de lhe fazer um elogio assim, mesmo porque você é o perturbado mais educado que conheço. Dá para ficar sem camisa de força. Inácio, pediu Modesta, deixamos a Domingas continuar. Ela está precisando de jogar para fora o que, há muito tempo, deveria estar na lata do lixo. Mágoa? Indaguei. Não, doutor, respondeu a devotada irmã de tantas lides no lar espírita Pedro e Paulo, e em diversas outras casas espíritas em Uberaba. Não se trata de mágoa, se bem que eu não saberia dizer onde termina a tristeza e começa a mágoa. Fui rotulada de obsediada, de louca, até de mulher mundana, muitas vezes por gente nossa. Certa vez, um confrade me disse que, ao enviar uma carta incentivando-o no serviço da mediunidade, Chico escreveu: para que o livro mediúnico prossiga, ao que me parece, deve o médio sofrer toda espécie de dificuldades e até mesmo de humilhações. Concordo, claro, porque pude sentir na pele. Você já deixou a pele, minha cara, que a estas alturas já deve ter virado pasto para os vermes. Não cultive mágoa, pois você não conseguirá avançar. A mágoa é uma espécie de visco que nos embaraça os passos na caminhada. Eu sei, doutor, estou apenas comentando. Nem comentário a respeito vale a pena. Esses nossos irmãos e irmãs que se encontram na carne, em breve, haverão de estar fora dela e então perceberão as tolices que por lá todos andamos fazendo. Escuta o Inácio Domingas, frisou Modesta. Graças a Deus esqueci tudo. Procurei esquecer até os nomes daqueles que me ofenderam. Os seus nomes, as suas fisionomias. A mágoa, de fato, é peso desnecessário no coração. E depois, consideremos que as críticas, quando não consentimos que elas nos paralisem, terminam por nos serem muito úteis. Elas nos impedem de extrapolar, sim,
porque, não raro, por fraquejar na vigilância de nós mesmos, corremos o risco de extrapolar. Quem somente aplausos escuta, corre terrível risco de fracassar no empreendimento reencarnatório. Pausamos por momentos e convidei. Vamos voltar a falar sobre o assunto anterior, sobre a permanência dos espíritos deste outro lado, antes de novo mergulho no escafandro da carne? Ah, sim, concordou a irmã. Antes, porém, apartou Inácio, eu gostaria de fazer rápido comentário. De maneira geral, o pessoal lá embaixo, e mesmo o nosso pessoal, os espíritas, imaginam equivocadamente que o mundo espiritual exista em função apenas do que acontece na Terra. Muitos deles acham que vivemos somente repercutindo o que ocorre no mundo físico. Trata-se de um engano que lhes impede de tomarem consciência do que seja a vida além da morte. O senhor tem razão, doutor, observou Domingas. Mesmo não querendo, a gente achava que os desencarnados vivem em função dos encarnados, quando exceto o Manuel, temos muito mais o que fazer, não é? O Manuel não. Parece um satélite ao redor da Terra, um satélite mais fiel que a própria Lua em sua órbita. Doutor, eu não tenho tempo. Eu sei, Manuel, que você não tem tempo, e aliás, nenhum de nós tem o tempo que os encarnados imaginam que temos para ficarmos 24 horas à disposição deles. No entanto, alguns, não todos, mas quase todos, pensam que cuidamos somente da reencarnação, desencarnação, mediunidade, encontros através de sonhos. Pensam que ficamos por aqui de mãos inoperantes, mas de ouvidos atentos para lhes recorrermos às orações e providenciarmos então os seus petitórios. Inácio, é verdade, comentou Modesta. Neste sentido, você está nos prestando um grande favor. Eu? Quem sou eu? Sim, você, porque André Luiz levou o mundo espiritual para a Terra, mas você vem se esforçando para trazer a Terra para o mundo espiritual. Ah, o Manuel, não é? Doutor, não se esquive, contestou o amigo. Com todas as dificuldades que sabemos que o senhor enfrenta, a sua colaboração vem sendo importante, porque, em verdade, o senhor, o humanizador do mundo espiritual, Dona Domingas se referiu a André Luiz. Contudo, de fato, o referido autor mostra o intenso intercâmbio dos desencarnados com os encarnados. Porém, o Senhor tem se esmerado em mostrar que, por aqui, a gente também trabalha muito. A gente estuda, luta, enfim, damos continuidade aos esforços evolutivos que nos são pertinentes. Você, por exemplo, Manuel, pôde aqui formar-se em medicina. A nossa Domingas está estudando. Eu estou estudando. Certa vez, contou-nos Domingas, Chico nos disse que a sua mãe, Maria João de Deus, que inclusive escreveu o excelente Cartas de uma Morta, apareceu a ele comunicando que estava chegando a hora de ela voltar à Terra e que, para tanto, estava estudando inglês, para que, quando reencarnasse, ficasse mais fácil o seu aprendizado do idioma de Shakespeare. Chico, comentei, ensinava muitas coisas que os espíritos não deixaram consignados em suas obras mediúnicas. Ele, às vezes, a esse ou aquele grupo de amigos, mais em sua casa do que no centro, fazia certas revelações importantes. Um grande amigo dele, Martins Peralva, o autor de Estudando a Mediunidade, com base nas anotações feitas por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele mesmo, confirmei.
Eu o vi algumas vezes em Uberaba. Ele era secretário da União Espírita Mineira e, desde Pedro Leopoldo, muito amigo de Chico. Chico disse a ele que os espíritos haviam revelado no Oriente o que não haviam revelado no Ocidente. Foi a propósito de um livro de Lobsang Rampa, creio que A Caverna dos Antigos, no qual Lobsang narra um caso sui generis de reencarnação. Ouvi dizer, observou Domingas, o caso de um espírito que deixou o corpo, tendo o seu corpo ocupado por outro. Um caso polêmico, exclamou a interlocutora. Mas a conversa de Chico com o Peralva contou com várias testemunhas. Ela ocorreu na cidade de Araguari, Minas Gerais, quando Chico lá compareceu para receber o título de cidadania. Um confrade nosso, creio de nome César Carneiro, o anotou em um dos livros biográficos que escreveu sobre Chico. Mesmo tendo partido do Chico, reticenciou Manuel. Você contesta? Inquiri. Quem sou eu? Uma barata, repliquei, provocando sorrisos dos amigos. E das menores. A gente não sabe de nada, concluiu Modesta. Mesmo estando deste outro lado, continuamos não sabendo nada. Você vai escrever sobre o assunto, Inácio? Não, porque eu já escrevi. Já escreveu?